Queria continuar algumas halachot sobre um dos temas mais complicados que a gente tem. E eu não sei quanto tempo mais eu vou continuar dando shiur sobre esse tema, porque ele é extremamente complicado. Eu não quero dar nó na cabeça de ninguém. Mas falando sobre as brachot, sobre os alimentos. A gente já falou sobre a importância da gente fazer as brachot antes da gente comer, depois que a gente come. E essa é uma das maneiras talvez mais práticas da gente introduzir Hashem no nosso dia a dia. E às vezes também uma oportunidade que a gente perde, porque a gente entra na rotina, a gente entra no automático, fez a brachá e nem percebeu. E o Shulchan Aruch, ele tem um artigo grande sobre isso, falando como é grave a gente entrar no piloto automático. Então a gente tem que estar sempre se exercitando, tentando se lembrar de fazer a brachá em voz alta, pausadamente, tentando lembrar de falar a brachá certa sobre cada alimento e agradecer a Hashem a cada momento. Uma das regras que tem sobre essas brachot é sobre o tamanho e a quantidade do que você vai comer. Por quê? Para a brachá rishoná, para a brachá inicial, antes de comer, não tem uma quantia mínima. Se eu vou comer uma coisinha bem pequenininha, vou experimentar alguma coisa, e aquilo tem um sabor, eu já preciso fazer brachá. Porque eu não posso tirar proveito desse mundo sem fazer brachá. Só que, para depois chegar e falar, obrigado Hashem, estava uma delícia, esse almoço foi maravilhoso, você precisa ter comido pelo menos alguma quantia mínima necessária que justifique aquela brachá. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, qual que é essa quantia mínima. Então, para a brachá rishoná não tem quantia mínima. Você vai colocar o teu dedo no suco para ver se ele está doce, você faz o shakol. Se você agora vai fazer a brachá achroná, então você tem a quantia mínima. Qual é a quantia mínima? Lembra? Kezait. Boa. Quanto que é o kezait? 86 gramas. 86, a metade, na verdade, são 27 gramas. 86 vai para o líquido. O líquido. Boa, mas você falou, bateu em cima. Então vamos ver como que isso funciona. Então a primeira coisa, na linguagem talmúdica, é kezait, uma das medidas. Kezait, o que é zait? Uma azeitona. Kezait é como uma azeitona. Então qual é o tamanho de uma azeitona? Mas tem diferente também. Ah, boa. Você vai pegar a chilena, você vai pegar a brasileira, você vai pegar a grega, boa. Então, o que quer dizer kezait? Então, as medidas que os sábios deram para a gente, às vezes fica difícil da gente ser preciso. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, quando a gente está falando de azeitona, não estamos falando nem da chilena, nem da grega, nem de nenhuma outra. Estamos falando de qual? De Israel. Que também é boa. E não estamos falando da atual. A gente está falando de uma mais antiga, que tinha nas épocas bíblicas. Então eu não tenho a referência exata dessa zait, dessa azeitona. E mesmo na época bíblica, certeza absoluta que não era feito por máquina, então não era feita de maneira milimetricamente medida, fora que você tem o estágio de amadurecimento. E você tem cada lugar em Israel, você tem uma forma diferente. Então, a Torá e os sábios usam linguagens que às vezes a referência parece não ser precisa. Inclusive, a linguagem que é usada é como uma azeitona. E uma explicação que eu vi uma vez que é como uma... Por médio se fala em espanhol, não é? Por aproximação de uma azeitona. Então, como você faz esse cálculo? Então, antes de entrar nisso, você tem uma outra medida que aparece, por exemplo, no Talmud. O tempo de andar 10 parsaot, por exemplo, 1.000. 1.000 seria, se eu não me engano, meio quilômetro. O tempo de andar meio quilômetro. A pergunta é quem está andando? É uma criança? É um adulto? É um senhor? É um maratonista? É um atleta? É alguém antes da feijoada ou depois da feijoada? Como você calcula?
E assim vai. Então, muitas medidas do Talmud, temperatura. Então, por exemplo, o que é chamado cozinhar no Shabat? Então, por exemplo, se você uma água quente chamada cozida, hoje a gente traduz isso como mais ou menos 44 graus. Qual que é a linguagem usada? A linguagem usada é uma temperatura que um bebê se queimaria. Então, o que você faz? Pega o bebê e vê se ele queima? Vê se ele grita? Boa. Então, os adultos vão lá e colocam o cotovelo. Você pode colocar o calcanhar também, só que é um pouco mais difícil. Então, esses são termos que aparecem e eles são muito necessários em todas as leis. Tamanhos, medidas, temperatura, tempo, espaço. Então, na época do Talmud, provavelmente eles tinham uma noção melhor do que isso significava, mas dos detalhes desses critérios é que se usa uma medida mediana. Então, não vai ser nem a azeitona maior, nem a menor. É a média. Não vai ser nem um maratonista, nem um senhorzinho de idade que não consegue andar. Vai ser a pessoa mediana. E aí você tem esses cálculos. Então, ao longo das gerações, quando os números matemáticos se tornaram talvez mais populares e mais precisos, então os sábios eles atualizaram essas medidas nas linguagens de cálculo atual. E nessas atualizações, inclusive, você tem discussões. Então, você tem, por exemplo, um rabino famoso chamado Rab Chaim Naeh. Ele viveu mais ou menos 100 e poucos anos atrás. E ele fez uma atualização de medida, por exemplo, de temperatura, de tamanho, de volume, de tempo. Então, essa medida que eu falei, por exemplo, de temperatura, o que significa água quente? Então, eles chegam mais ou menos em 44 graus. É muito importante você saber para o Shabat e várias outras leis. Quanto que se calcula esse Kezait? Então, conforme esse rabino, existem outros, ele fala que são 27 centímetros cúbicos. Uma caixa de fósforo, né? Boa. Então, aí, quando eu falei a caixa de fósforo, o Elial, ele comentou que tem a caixa velha e tem a caixa nova. Então, eu não estou falando do palito gigante, estou falando do palito pequeno, mas aí você tem a pequena, você tem a nova e a velha. Obviamente, a velha deve ser maior, porque eles vão diminuindo as coisas com o tempo e cobrando o mesmo preço, e aumentando o preço. Mas, se eu for pegar 27 mililitros de água, ele vai dar, e eu colocar ele numa caixinha, ele vai dar esses 27 centímetros cúbicos. Se eu pegar 27 mililitros de algum outro líquido, alguma outra coisa, não necessariamente. Mas a medida básica seria esse tamanho de uma caixinha de fósforo. Então, nos estudos nas yeshivot, por exemplo, tem gente que pega a caixinha de fósforo para poder fazer essa estudo, para você criar essa noção. Nesse livro que eu estou usando, aqui atrás, ele tem um adendo e ele mostra as figuras. Ele tem as figuras tridimensionais, aqui, vocês podem ver, desses vários formatos. Porque o 27 pode ser 3 por 1 por 9, pode ser 3 por 3 por 3, ou como aquilo que a gente tem, que é um pedaço de pãozinho, que ele é redondo, ele é triângulo, ele não tem um formato definido, e aí você vai precisar de um matemático para poder fazer o cálculo exato. Mas qual é o resumo de tudo isso que eu quero dizer? A gente tem uma noção básica. Kezait, pelo menos aproximadamente. E aí, baseado nesse aproximado, você come sempre um pouquinho mais, para você garantir. Aí você não entra em dúvida. Mas eu só queria trazer que essa atualização, transformação em valores precisos, como nós temos hoje, foi feito um estudo muito preciso, muito aprofundado, que é tema de discussão, que às vezes uma pessoa vai falar, não, mas você precisa comer um pouco mais para você poder fazer a brachá final. No Seder de Pesach, qual é o tamanho mínimo do copo que você vai usar? Você precisa cumprir a mitzvah. Não, mas eu não posso tomar muito álcool, não me faz bem, mas eu quero fazer a mitzvah direito com álcool. Então, qual é o menor tamanho de copo que eu vou usar? Então, uns vão dizer 86 ml, que é o que você já tinha adiantado, que inclusive é o valor numérico da palavra kos em hebraico.
mas não necessariamente preciso usar ml, posso usar ounces ou qualquer outra medida de outro país, e não vai dar 86. Então, tem outras opiniões mais rígidas. Então, isso que eu estou fazendo é só para ter um conhecimento geral do assunto, da onde surge. Então, o que eu pego aqui sempre, tento pegar uma opinião, que ela é amplamente aceita, e se você seguir ela, você está seguro. Se você tem alguma opinião que você segue especificamente, mais rígida, mais leniente, etc., e essa é a tua tradição familiar, etc., tudo bem. Eu estou aqui falando algo que é uma lahá, que você está dentro de um padrão seguro, onde você pode cumprir a lahá perfeitamente. Então é volumétrico, não é Então, peso. Então, é um ponto de discussão, mas uma das opiniões, digamos assim, amplamente aceitas é que é de volume. O que acontece? Se eu for comer um suspiro, por exemplo, Super levinho, isso que eu tava se eu for comer um bamba, que é aquele hoje tem mindu, Mindu, então, se eu jogar 3 gotas de água no pacote, fora que o pacote já vem metade com ar, mas se eu jogar água dentro, todo aquele volume gostoso vira uma pasticha lá embaixo e não é nada. E aí você pergunta, você vai ver quantas gramas aquilo pesa? 10 gramas. Não pesa nada. Se você vai ver o volume... Nem mexe a balança. Nem, você precisa daquela balança para pesar diamante. Precisa, Algodão doce. Algodão doce. Boa, algodão doce. Boa. Algodão doce. Então, esses são exemplos mais extremos. Pega um algodão doce versus um pedaço de bolo, por exemplo, denso, pesado, pega aquele brownie cheio de açúcar, chocolate, farinha, pesado. Então, o peso dele vai ser completamente diferente em proporção ao volume. Então, como que você calcula? Então, você calcula pelo volume. Só que, quando você vai naquela loja que ele te vende o pão de queijo, que ele tem 70 centímetros de ar e 2 centímetros de queijo e massa, então o buraco vazio você não pode calcular, que é um buraco vazio. Mas aqueles buracos milimétricos que eles são da própria volume, do próprio volume do alimento, então isso você não calcula. Então, se eu for pegar o bamba, por exemplo, ou pegar uma pipoca, por exemplo, ou pegar o algodão doce, Polvilho também. polvilho, boa, polvilho. Então, eu vou calcular o tamanho, como que ele se apresenta. O polvilho, quando ele é aquele formato de bagel, você não pode contar o buraco vazio do meio. Esse seria para trás. É para poder transportar. Então, o buraco do bagel ele não conta. Mas, o resto você vai contar. Então, é uma coisa, assim, é difícil da gente calcular precisamente, mas, levando em consideração que você vai contar o volume e não o peso, levando em consideração que é arredonda para cima, estamos falando aqui de uma caixinha de fósforos, na pior das hipóteses, come 2 caixinhas de fósforo, normalmente você senta para comer, você vai comer bem mais que isso. Então você está tranquilo. Então não entra em situações duvidosas, onde você vai ter que ficar na dúvida se faço brachá final ou não. Então, para alimentos sólidos, a brachá é 27 centímetros cúbicos, uma caixinha de fósforo, come um pouco mais, garante, você já precisa fazer brachá achroná. Um exemplo que acontece bastante é se eu estou numa festinha, ou fazer um dechaim, leilun nishmat, etc. O pessoal vem e pega um petit four. Um petit four. E a pessoa vira e pergunta, mas preciso fazer brachá achroná ou não preciso? Então depende do petit four, depende do tamanho, depende se ele comeu só o chocolate, ele comeu o branco e deixou na mesa outra metade. Eu sempre falo que a gente tem que comer... Para garantir. Boa! Então, para garantir, come 30. Para tomar mais. Para garantir, come 30. 30 não, 2. Já me falaram que se esfarelar nesse copinho padrão de café... Tá perfeito. Aí daí sobra, porque aí cabe o padrão, o capinho de café é 50. Estamos falando de 27, é bem menos. É bem menos. Então, se você pega um petit four, aquele clássico, digamos assim, aquele que é meia lua, meio chocolate, meio branco, etc.
dependendo do tamanho, depende de onde você compra, etc. Talvez não dê, mas 2,5, certeza que já dá para você fazer o alamechia. Então, não entra na dúvida. Ou você come um pedacinho bem pequenininho para fazer a brachá, quer fazer o mesonot, você não pode comer por algum motivo, não vai jantar daqui a pouco, sei lá o quê. Então come bem, um pedaço realmente bem pequenininho, ou se não, come 2, senta, faz a brachá, obviamente a primeira, e faz a brachá achroná, e assim, aí você está garantido. Essa é uma pergunta muito frequente, muitas vezes a pessoa, quando ele começa a aprender, ele vira, Rabino, tem ou não tem? Eu sempre olho e vejo, tem uma caixinha de fósforo? Tem. Muitas vezes a pessoa, não, mas eu comi só isso. Mas a caixinha de fósforo é pequena. Nem você falou, o copinho de café, se eu for esfarelar, colocar ele lá dentro, então vai dar e sobra. Então eu já tenho que fazer a brachá achroná. Originalmente, a brachá, a única brachá que a gente tem bíblica é o Birkat Hamazon. A gente já falou isso várias vezes. E a brachá do Birkat Hamazon, eu precisaria fazer apenas quando estou satisfeito. Quanto é ficar satisfeito? Depende da fome, depende da pessoa, depende do estômago, depende do que você está comendo. Mas, teoricamente, eu precisaria estar satisfeito. Se eu não fiquei satisfeito, então se eu comi um pedacinho de pão, não preciso fazer? Vem os Chachamim, me ensinam pra gente que não. Já que você está comendo algo que já é minimamente considerado um alimento, que são esses 27 centímetros cúbicos, você já vai lá e faz o Birkat Hamazon. Então, por exemplo, no Shabat, o mínimo que eu vou comer são esses 27, então alguém tem, por algum motivo, não pode comer muita halá. Então, que ele coma pelo menos essas 27 centímetros cúbicos, para ele poder fazer depois o Birkat Hamazon. Tem mais um detalhe importante, que o ideal é ele comer o dobro disso. Por quê? Para você poder fazer a brachá de Al Netilat Yadayim, que a Hashem nos ordenou de lavar as mãos, para essa brachá, que não é o Amotzi, é a brachá do Netilat Yadayim, você precisa ter comido o dobro disso, que é um chamado um kabeitzak, são 54 gramas. Então, 2 caixinhas de fósforo, você vai lá, você cumpre, e você fez todas as brachot sem problema nenhum, sem dúvidas nenhuma. Aonde mais entra esse tipo de cálculo? Muito importante. De quanto de matzá você precisa comer em Pesach. Então, uma pessoa, por exemplo, que ele tem algum problema de saúde, mas ele não está em perigo de vida, ele pode comer, mas ele tem dificuldade para comer, então ele vai comer o mínimo necessário. Quanto que é o mínimo necessário? Então, para ele poder cumprir a mitzvah, ele vai ter que comer esses 27 centímetros cúbicos. Então, se calcula normalmente para garantir, como é uma lei da Torá, e etc., para você não entrar em dúvidas de opiniões, etc. Então, eu sempre falo que é mais ou menos 1/3 de matzá redonda e meia matzá quadrada. Mais ou menos. Porque depende qual matzá quadrada, depende qual a fábrica, depende, etc. Então, essas leis são importantíssimas. Vou dar mais um exemplo curioso, que apesar que muitos ashkenazim tomam cuidado, por exemplo, de não molhar a matzá, mas o meu pai, como ele teve um AVC, Bezrat Hashem, teve vida longa, com muita saúde, determinados momentos ele precisou comer matzá, e ele fez uma dica que o Alter Rebbe ele coloca como uma dica de como uma pessoa que não pode, por exemplo, comer farelos, você vai morder a matzá, farelo, pode acabar, os livros se engasgando, porque não está tudo funcionando tão bem, pode indo pro pulmão e causar uma pneumonia, Deus nos livre. Então, o que você faz? Então, ele indica, por exemplo, para você pegar essa matzá, o tamanho necessário da matzá mínima. Leite. Dissolver em leite. Água, coloca na água, você coloca na água, vira um pastício, não é tão gostoso, talvez, mas você pegou lá o mínimo necessário, vira um pastício, 2, 3 colheradas, você comeu, você fez a tua mitzvah. Óbvio que isso não é o ideal. Mesmo para quem molha a matzá, porque para você cumprir a mitzvah, o ideal é você vai comer a matzá no seu formato, aquele mesmo do Egito. Você não é transformar isso numa pastilha. Então faz aqui, toma aqui, pílula matzá, né? Pílula 4 copos, toma aqui essas pílulas, cumpriu o seder. Queria a pílula Hadá e pronto, já está tudo feito. 4 pílulas, judaísmo já empacotado, receba em casa. Então, você não tem essa opção. Mas no caso de uma situação de necessidade, então é extremamente importante conhecer esses
essas medidas precisamente. Aonde mais é muito importante essa questão de comer, ou melhor falando, não comer? Yom Kippur, especialmente em Yom Kippur, especificamente Yom Kippur. Você falou jejuns. O único jejum que a gente faz, alguém que precisa comer, então você vai falar, você precisa comer, então a gente vai comer fracionadamente, é no Yom Kippur. Porque nos outros jejuns, se a pessoa precisa comer, então que come? Você não vira e faz, mesmo o Tisha B'Av, que ele é muito sério, mesmo assim, ou você come ou você não come. Não tem essa, come aos pouquinhos. Então, óbvio, para você avaliar se come ou não come, então você vai consultar o teu médico e o teu rabino. Mas se você precisa comer, você come. No Yom Kippur, a pessoa, na maioria dos casos, mesmo a pessoa que tenha diabetes, por exemplo, ele precisa comer a cada tanto. Ele pode fracionar de maneira onde ele vai conseguir passar o jejum com a saúde dele plena e ainda ele não vai transgredir na proibição bíblica. Qual que é a proibição bíblica? Comer qualquer coisa. Zero, você não pode comer nada. Mas, se a pessoa, vamos supor que ele precisa comer, então aí você tem essas quantias mínimas, que seria, por exemplo, chamado uma transgressão a ponto que a pessoa, se fosse de propósito, etc., então a pessoa estaria transgredindo, teria que trazer um sacrifício, teria uma pena por causa disso, etc. Então você usa esse cálculo não para ter pena, você não vai bater em ninguém, você não vai dar chicotadas, chibatadas em ninguém, e hoje você não traz sacrifício, mas você usa qual era o tamanho que se torna proibido em Yom Kippur. Então você imaginaria que é como azeitona, é o que a gente falou. Mas no Yom Kippur é chamado kakotevet. Kakotevet é o tamanho de um figo seco. Então, antigamente existia mais ou menos o tamanho padrão do figo seco. Eles ressecavam, desidratavam muitas frutas, a maneira de você poder conservar. Figo em Eretz Israel era muito comum. Então, você tinha quer comprar uma bala? Você sabe como é o tamanho de uma bala. Quer comprar um figo seco? Figo seco você tinha o tamanho, que ele é maior que uma azeitona. Agora eu não lembro exatamente qual é o tamanho mas uma das coisas, por exemplo, agora você vai dizer, tá bom, então eu comi um pedacinho pequeno. Aí você pega assim e começa a comer igual passarinho. Vai passar o dia inteiro comendo. Vale? Eu posso comer sem parar? Não, tem que dar intervalos. Boa. Então agora entra o outro ponto, que é tão importante na Matzah, tão importante no Yom Kippur, e tão importante quanto na nossa Brachá. Porque se eu comi uma caixinha de fósforo, tamanho de uma caixinha de fósforo, só que eu dei uma mordida, conversei por 30 minutos e dei outra mordida, valeu? Quanto que eu comi? Uma caixinha de fósforo ou comi meia? É chamado comer isso? Dá um exemplo muito prático. Eu tomo café muito quente, vamos supor, um chá muito quente. Eu não consigo tomar numa velocidade que ao longo dos minutos necessários eu tomei uma medida, eu fui tomando de colherzinha. Tomar chá de colherzinha, até eu acabar a xícara, passou 30 minutos. Junta ou não junta? Então agora entra uma nova medida. Eu estou mais falando aqui por conhecimento geral, para a gente saber como funciona. Que é chamado Birdei Achilat Pras. O que quer dizer Birdei Achilat Pras? O tempo de comer, se eu não me engano, são 3 ovos. Quanto tempo demora para comer 3 ovos? Qual a resposta? Dependendo da fome. Depende ovo de quê? Se é ovo de avestruz ou se é ovo de codorna, que nenhum dos dois a gente come. Avestruz não é kasher, codorna é um tema de debate, onde, de maneira geral, não se come. Então depende do tamanho do ovo. Então, tamanho de ovo, tá bom, vamos chamar ovo básico, ovo de galinha, certo? Agora, é ovo com casca ou sem a casca? Quanto tempo demora para você comer? É hoje você comer, engolir. Mas peraí, se eu for engolir ele seco, é uma coisa. Se eu tomar alguma coisa, vai me ajudar a engolir aquela gema seca. Então, como funciona? Então, você tem os cálculos baseados. E é um tema de debate, é um tema de discussão. Se calcula mais ou menos, um dos cálculos, pelo menos, são 9 minutos. Dentro de 9 minutos. O ideal... Não, obrigado. É brachá? Não, aí eu vou entrar na brachá, tomo chá, não tomo chá. Sabe o que? Vou parar de comer e pronto. Tanta complicação. Está mais magro, por isso eu queria... Tá vendo? Eu falei 9 minutos. Tem outras opiniões que são mais básicas, que são 3 a 4 minutos.
Então, o que eu faço? Então, já tirando uma halakha prática. Se eu for comer aquelas 27 gramas ou aquele petit four pequeno, senta, come de uma vez, um petit four, 2 petit fours e resolve o teu problema. Não começa a morder igual passarinho. Você começa a bicar igual passarinho, você vai entrar num problema. A mesma coisa num café, num chá. Se você está muito quente, você realmente for tomando ele aos bem pouquinhos, vai demorar 4 minutos para você tomar o café, você vai entrar numa questão de halakha complicada. Então espere esfriar um pouco. Inclusive é bom para você, Deus nos livre, não ter problema no teu esôfago. Quando quem toma muito quente é perigoso, quem toma mate. Chimarrão. E os Então, japoneses. Os homens japoneses. O que tem? Toman bem quente e a mulher toma frio. Então os homens têm mais incidência De câncer no esôfago. Então, além de tudo, então você tem essa questão da brachá. Então espere esfriar um pouco, você vai conseguir tomar numa velocidade de 3, 4 minutos, dá para você tomar uma xícara de chá, café, tranquilo. Agora, pega no Yom Kippur, por exemplo. Então, teoricamente, você vai falar, bom, quais são as opiniões? 3 minutos, 4 minutos, 9 minutos? Então, vamos pegar de bebida, por exemplo. Alguém que precisa manter o nível do açúcar dele equilibrado. A insulina dele, etc. Então, ele vai fazer uma água com açúcar, por exemplo. Ele tem lá água com açúcar, ou um suco de frutas. E aí ele pega uma colher de sopa. Então, a medida é uma colher de sopa. Então, ele pode tomar uma colher de sopa uma vez a cada 9 minutos. Para alguns vai resolver. Para algumas pessoas, se ele tiver um pico de glicemia, por exemplo, não vai ser suficiente. Então, ele pode passar para 3 ou 4 minutos. Então, essas halachot são muito importantes para ele saber o quanto que ele pode tomar. Claro, se ele estiver em perigo de vida, toma quanto for necessário, não pensa 2 vezes para você salvar uma vida, não tem dúvida. Mas, se a pessoa está se programando, ele sabe que ele tem essa questão, então ele vai se programar para tomar, já começar o Yom Kippur, desde o começo do dia do Yom Kippur, por exemplo, ele já acorda de manhã, cada 9 minutos ele vai lá, dá uma colherada e ele vai resolvendo o problema dele. Então essas são as medidas de tempo, então chamado Bichdei Achilat Pras, o tempo de comer os ovos que eu falei, e o tamanho de uma kzait, de uma azeitona. Então, resumindo, o que eu falei? Eu falei que os temas estão extremamente complexos, temas de debates, e quem gosta de matemática e Talmud, etc., pode passar muitos anos discutindo esses temas. Quem gosta disso vai curtir bastante, mas para o nosso shiur aqui, em termos práticos, uma caixinha de fósforo, em menos de 3 a 4 minutos, tenta comer, você não entra em dúvida nenhuma, e você está garantido. Lembrei rapidamente de uma história bonita, que uma vez eles estavam reunidos, os Hassidim, e estava no frio. Vocês estão agora, a gente está aqui no frio extremo de São Paulo, que chega a 14 graus. Não, amanhece com 10, mas só vai ter 23. Amanheceu com 8 hoje. E aí, comecei com 8. Aí você escuta no rádio, frio severo que não teve nos últimos 200 anos. Aí passa 5 dias e fala, não teve nos últimos 400 anos. Eu que morei no Canadá, fico só rindo. Mas tá bom. Então os Hassidim estavam reunidos e estava chegando o horário de Minchá. Só que eles estavam preparando um chá. Preparar o chá, especialmente antigamente, você precisava cortar lenha, fazer o fogo, etc. Era um evento. Vamos tomar um chá. E aí estava entre o horário de Minchá e o chá. E aí eles ficaram na dúvida, o que a gente faz? Toma o chá rapidinho, mas você não vai sentar para tomar o chá, ou você faz minchá e depois você toma o chá. E aí o Rebbe que estava junto, não lembro qual que era, ele vira e fala, você quer rezar para poder tomar o chá com calma, ou quer você tomar o chá para poder rezar com calma? É melhor tomar o chá para rezar com calma. Boa, então você é um Hassid, você acertou. Então, ao invés de você rezar o tempo todo pensando no chazinho quente que vai vir depois, você reza depressa para poder tomar o chá com calma. Então, você toma o chá, vai ter que engolir ele um pouquinho mais rápido, não vai ter problema da brachá, vai estar resolvido, vai esquentar o suficiente para você conseguir fazer minchá, e você vai poder rezar com calma. Bom dia a todos. Bom dia, Chico e Rabino. Gravar o Shabbat para assistir o jogo, ou gravar o jogo para assistir. Então, olha que você falou, isso é pertinente agora. Não existe gravar o Shabbat para poder assistir o jogo. E tem que esperar acabar o Shabbat para poder ir assistir o jogo. Eu lembro, vocês vão lembrar melhor que ano que era, que a final do Brasil caiu em Tisha B'Av.
90, 94, não lembro que ano que era. No, no. Caiu em Tisha B'Av. E era justo, caiu bem porque o Brasil perdeu. Não lembro que ano foi. Isso não... O que perdeu foi em 90. 90? 98. O quê? Foi Não, final, não, 98. final foi, lá foi 98. 98. É. Então o pessoal voltou para casa chorando. Não sabia se era do Tisha B'Av ou se era da que o Brasil perdeu. Eu lembro que naquele ano eu não assisti, pelo menos fui na sinagoga a maioria do dia, a gente estava lá rezando pelo Beit HaMikdash, não estava se preocupando com essas coisas. Mas se você for assistir, lembra muito bem que o Shabbat, ele não te libera se assistir essas coisas. Este ano está mais fraco todo, a sensação de... É aquela piada, né? Que fala que o cara